Se você já se encontrou em uma situação de exaustão por ter que fazer tudo sozinho em casa, fica comigo, vamos conversar sobre isso. Esse é o primeiro de muitos vídeos de uma série que eu acabei de lançar, que vai se chamar Conversa Sem Filtro, tá? A gente vai falar de assuntos de mãe, né? De mãe para mãe, bem abertamente, um livrão aberto aqui, e vamos trocar uma ideia sobre assuntos, às vezes polêmicos, às vezes só coisas do dia a dia que a gente quer meio que dar uma desabafada. Pra gente falar desse assunto, eu vou usar como base um vídeo que eu postei no meu Instagram que viralizou e que muita gente se identificou com ele. Das mulheres que se identificaram com esse vídeo, eu posso dividir em 3 grupos. Mulheres como eu, que passam por situações assim, mas às vezes, e que conseguiram reconhecer o humor ali no vídeo e que conseguem rir dessa situação também. O segundo grupo seria um grupo de mulheres que passam por uma situação assim constantemente e exaustivamente. Então essas mulheres já levaram para um lado assim em que recorreram elas a uma certa tristeza, tá? De se identificar com aquilo e ver como aquilo representa o dia a dia cansativo delas. E tem também aí um terceiro grupo que a gente vai falar dele mais tarde. Antes de entrar em detalhes sobre esses grupos e essas situações, vamos assistir juntos o meu vídeo. O nome desse vídeo é Homenagem ao Meu Marido. Eu vou assistir aqui na TV. Peguei esse aqui já, não consigo fechar. Peguei um balde que tá mais sujo, tá meia boca. Bebê aqui. Essas são minhas costas tortas com o peso do bebê que tá aqui. Aquele é o xixi do gato. Esse é o balde com água. Essa é a sujeira que eu tenho que limpar agora, que eu acabei de fazer, tentando limpar uma coisa e sujando outra. Agora eu tenho que pegar mais um pouco de água pra jogar ali. E esse é o bebê. Essa é a água que eu acabei de pegar de novo. Fiz mais bagunça. Vou guardar o balde com o bebê aqui. Deixei cair um no chão. Tô me abaixando pra colocar o balde aqui, ó. Agora eu vou pegar o rodo. Esse é o rodo, esse é o bebê, essa é a cabeça do bebê. Esse é o peso da cabeça do bebê. Eu tenho que passar o rodo assim. Uma mão só. Esse aqui é um corredor estreito que não passa o rodo. Essa é a água voltando porque eu não consigo passar o rodo direito aqui. Tá voltando tudo, não tá adiantando nada que eu tô fazendo. Esse é o chinelo que continua no meu caminho. Não incomoda mais. Molhei toda a barra da minha calça pra fazer isso. Ficou horrível. Aqui tem as coisas que eu não fiz ainda hoje de manhã. Tem fralda cheia de cocô aqui. Secou o cocô já que eu devia ter posto lavar ali 1 hora, mas só que ali dentro tem um monte de coisa que eu tinha que ter estendido já. Só que aqui tinha coisa que eu tinha que ter recolhido já, então... E aqui tem o nosso outro filho que eu botei VTV porque eu sou só uma e não dou conta de tudo isso aqui não. Agora tu tem uma mulher estressada, um chinelo em cima do telhado, um filho com dor no pescoço e um outro burro de tanto VTV só por causa de um xixi de gato que era bem fácil de ter limpado ali, se tivesse feito quando eu falei. Contextualizando, então, no final de semana, né, a gente tinha bastante coisa para fazer aqui em casa ainda, meu marido tá fazendo alguns concertos e eu trabalho todos os dias, né, afinal, as minhas principais tarefas são com a casa e com as crianças e final de semana ainda tem casa e ainda tem criança. Então, estávamos lá entre uma tarefa e outra, eu vi que tinha um xixi de gato aqui fora, perto do lixeirinho ali no cantinho que a gente tem aqui, que tem umas plantinhas e tal. E aí, na hora, eu estava ocupada, não lembro o que eu estava fazendo, não lembro também o que o Luan estava fazendo, porque ele também estava ocupado. E eu pedi para ele limpar o xixi, ele falou que sim. A partir do momento que me falou que sim, é porque vai fazer. Então, ficou, né? Ele falou que sim, ele ia fazer. Beleza, até porque essa parte de xixi, cocô de gato, essas coisinhas mais nojentinha, eu não me meto mais. Até porque eu tô sempre grávida, acostumou assim. E outra porque, tem umas tarefinhas aí que eu deixo pro Luan fazer, né? Então, ele falou que faria, eu contei com isso. Chegou no outro dia... ou 2 dias depois, não lembro.
2 dias depois eu fui ver que o xixi ainda estava lá. E eu não gosto de deixar xixi de gato pra trás nem a pau, porque ainda mais que na boca da janela da cozinha o negócio começa a ficar cheiro, então fui lá eu mesma limpar. Mas daí eu pensei, cara, se o Lua visse como que vai ser difícil fazer isso com o neném no colo, aquele dia o Zion não tava parando quieta. Teve até gente que comentou, né, lá no Instagram que, por que você não larga esse neném num carrinho no lugar e vai limpar isso direito? Cara, eu sou consultora de sono e vivo falando que tem que largar o bebê num carrinho numa superfície plana e fazer as suas coisas. Vivo falando isso. Mas tem dias que um recém-nascido, que é um ser totalmente imprevisível, não para. E foi o que estava acontecendo nesse dia. Sem contar que eu não posso deixar o Zion sozinho no carrinho com o Kalel aqui nesse ambiente que eu não tô enxergando eles, porque o Kalel também ainda é muito pequeno e pode fazer uma brincadeira ele sem querer machucar o irmão. Então o Zion eu tenho que carregar ele sempre comigo. O Kalel eu até posso deixar brincando aqui, que é a casa adaptada para ele, mas o Zion eu teria que carregar comigo. Como que eu limparia um xixi de gato numa lavanderia pequena com um bebê ali com o carrinho no meio, né? Então, enfim, eu preferi colocar ele no sling e limpar daquele jeito mesmo. Mas eu gostaria que meu marido visse o quanto que aquilo ia ser difícil e aí resolvi gravar. O vídeo ficou tão bom que eu acabei postando, né? Claro que eu postei no meu Instagram, que é um Instagram aberto e tal, mas eu não fazia ideia que ia fazer o Aue que fez. E eu fiquei bem feliz que ele teve o alcance que teve. Mas tiveram muitos comentários, assim, de gente odiando meu marido, de gente com pena de mim. Então, ali que eu vi que se dividiram, né? Esses grupos que eu mencionei antes. Esse vídeo tem muitas camadas, então vamos lá. Vamos falar do primeiro grupo, que é onde eu também me encaixo, tá? Esse grupo em que essas situações acontecem às vezes, é uma situação mais leve, tá? Onde os maridos deixam de fazer alguma tarefa ou outra às vezes. E que sim, eles ajudam em casa, mas acabam esquecendo ou não fazendo na hora que a gente pede, né? E essas situações, elas também causam um desconforto, né? Uma frustração, uma exaustão, mas ela é momentânea, né? E foi neste momento em que eu gravei esse vídeo. Então, ela não deixa de ser uma situação real. Por isso que muita gente não viu ali o humor, porque viu em mim uma pessoa que estava brava. E eu estava brava naquele momento, mas eu resolvi fazer piada com a minha própria situação. Sem contar, né, gente, que eu tô no puerpério, então eu mudo de humor assim 50 vezes num dia. E, bom, mulheres que defendem mulheres também tem que lembrar disso na hora de comentar no vídeo de uma puérpera, né? Não é só a questão da tarefa em si, mas essas mudanças de humor. Uma hora eu quero defender meu marido, outra hora eu tô brava com ele. Sim, gente, é assim mesmo, sou maluca. Mas já que essa situação, pra mim e pra esse grupo de mulheres, não é tão pesada, a gente consegue rir dessa situação. Bom, a minha vida é tão cansativa e tão exaustiva que eu postei esse vídeo no mesmo dia que eu gravei, então eu consegui editar e postar ainda na mesma manhã. Então quer dizer que a minha vida não é um auê desse, né? Não é uma situação tão grave assim, senão eu não teria conseguido fazer isso, nem teria gravado um vídeo desse para um marido que não riria da situação e sim ficaria bravo comigo por ter gravado. Já pensou? Uma lá até comentou. E teu marido deixou você postar? Eu falei, não deixou e agora tá me processando. Mas enfim, a gente riu quando foi ver o vídeo, que de meio-dia, né? Eu falei, você já olhou o vídeo que eu postei, alguma coisa assim? E ele foi lá olhar e deu de cara aquele vídeo falando dele. E aí a gente riu bastante, principalmente daquela hora que eu jogo o chinelo dele no telhado, porque ele não tinha sentido falta do chinelo ainda e o chinelo estava lá no telhado e ficou lá até que ele resolveu tirar. E realmente eu faço esse tipo de coisa, gente. Quando ele não guarda uma roupa, às vezes eu acabo escondendo a roupa, tá? É o meu jeito de dizer, põe no lugar, senão eu dou um jeito. Não jogo fora, né, por respeito, mas às vezes eu escondo. Mas a pergunta é, o vídeo cumpriu com o objetivo dele? Sim, cumpriu. Naquela semana mesmo que eu gravei o vídeo e postei, parece que o Lua ficou mais antenado. Assim, vai que ela faz um outro vídeo falando mal de mim de novo, né? Mas sim, ele pôde ver lá o quanto que é chato fazer isso com um bebê no sling, um bebê no colo, ou um bebê chorando por aí, outro chamando, né? E, bom, na verdade, quando ele chegou em casa, naquele dia que eu gravei o vídeo, a porta estava aberta aqui, dessa áreazinha externa, o chão estava molhado e na hora ele já se tocou que ele tinha esquecido de limpar o xixi que eu tinha limpado e na hora ele me olhou assim e já falou, putz. Então, bom, antes mesmo de ele ver o vídeo e ver todo o drama que eu fiz, ele mesmo já tinha se tocado que tinha feito cagada. Então é isso, são mulheres que têm maridos, né, ou pessoas que têm um parceiro e uma parceira aí que ajuda.
que não se deixa sobrecarregar, porque estão dispostas a ajudar e não fazem esse tipo de coisa por maldade, certo? Agora, diferente do grupo 2, né? Em que a gente tem pessoas extremamente sobrecarregadas por motivos diversos. Pode ser porque o marido trabalha muito, pode ser porque o marido é bicho ruim mesmo e não ajuda, ou que é machista, que acha que isso aí não é coisa, né, que a mulher tem que cuidar de tudo em casa sozinha, ou que é uma mulher que não conversa sobre a situação e o marido tá lá boiando, nem sabe que ela tá sobrecarregada. Mas o que me chocou foi que esse grupo representa a maioria das mulheres que comentou ali no vídeo, sabe? Eu achei que o maior grupo seria mulheres como eu que ririam da situação, e não. A maioria das mulheres ali que se sentiu tocada por esse vídeo foram mulheres realmente onde essa tocou lá na dor delas, sabe? Pegou realmente essa dor que elas vivem aí no dia a dia. Então, assim, deu para perceber bastante nos comentários, né? As mulheres bastante chateadas. Gente contando histórias, assim, que essa exaustão levou a divórcio, o que não é tão difícil de entender, né? Mas mulheres, assim, que tiveram divórcios difíceis, né? Passaram por situações difíceis. E, bom, foi bem chocante, assim, algumas histórias, assim. E também, assim, relatos de mulheres que ainda vivem isso, né? Que estão passando por essa situação, que estão sobrecarregadas, que estão pensando em divórcio, estão lá comentando sobre isso e outras se identificando, trocando ideia e tal. Então eu super entendo quem não conseguiu rir com o vídeo, sabe? Quem não conseguiu enxergar o tom de humor que ele tinha. Porque o meu humor, sim, ele é um humor, assim, um pouco ácido, sabe? Então, tem gente que não entende esse sarcasmo ali. Às vezes eu não estampo direito por eu ter esse estilo de humor ácido. Eu e minha irmã, a minha irmã é igualzinha. Mas eu entendo, sabe? Eu entendo por que elas não enxergaram isso, porque tocou na dor delas e elas só conseguiram enxergar ali uma mulher que, assim como elas, estava passando por um momento de tristeza, sofrimento, exaustão extrema. E como se a situação realmente fosse sempre assim, né? Que fosse, não era uma situação para quem estava assistindo esse vídeo, para algumas foi assim, a vida dela é essa. Dá para perceber também isso nos comentários, né? Muita gente falando, não aguenta firme, vai passar. Eu tive raiva junto com você, é triste, né? Carinhas de choro e tal. Comentários assim que demonstraram total empatia em relação a esse vídeo. Então, esse segundo grupo me fez refletir um pouco e até me senti mal, assim, por rir um pouco dessa situação, porque, pô, para algumas não é nada engraçado, entendo isso. Então, eu fiz esse vídeo, né, apesar do meu estilo todo maluco, sarcástico e sem filtro, né, mas essa sou eu aqui, com a intenção de falar mais sério sobre esse assunto dessa vez. Então, vamos, assim, descascar as camadas que esse vídeo tem. A tarefa que o marido não cumpriu. Minha opinião sobre esse ponto é a seguinte: a gente tem que entender que homens não pensam como a gente, tá? Isso não. Os homens, o cérebro deles não é feito para enxergar tantos detalhes no caminho deles. Então tem coisas que vai estar estampada na cara deles, às vezes que eles realmente não enxergam. Às vezes não é por maldade, sabe? Acho que a grande maioria não é por maldade. Eles são assim e a gente tem que entender isso. Não quer dizer que a gente tem que aceitar tudo. Na minha opinião, a gente tem que conduzi-los nesses momentos, sabe? O meu casamento, ele é um relacionamento... Meu casamento não, tá? Mas o meu relacionamento, ele é um relacionamento de 11 anos. Casada, eu estou há 2, quase 3. Meu Deus. 3 anos de casada já? Enfim, é confuso porque a gente casou 7 anos após a gente já estar namorando, a gente já estava morando junto. Então, aqui nesse período, muita coisa foi ajustada, muita conversa aconteceu. Tá? Foi um relacionamento assim construído ao longo dos anos. Nem sempre foi esse relacionamento que eu tenho hoje, né? O nosso primeiro filho veio 8 anos após o início do nosso relacionamento, né? A gente já estava junto há 8 anos quando a gente teve o nosso primeiro filho. Agora vocês olhem bem nos meus olhos aqui e ouçam o que eu vou dizer pra vocês. Eu sou muito difícil, tá? Eu cobro, eu exijo muito. Muitas vezes eu me pego cobrando que o outro faça exatamente do jeito que eu faço. Eu sou metódica, eu sou cheia de manias, eu tenho uma rotina cronometrada, listas e listas e listas, muitas manias, e eu gosto de tudo no seu devido lugar. E o meu marido ainda assim corresponde às minhas expectativas. Tu imagina
Quando a gente só namorava, as exigências, as minhas exigências eram outras. Quando a gente começou a morar junto, as exigências mudaram um pouquinho. Quando a gente teve o primeiro filho, as exigências mudaram ainda mais. E quando a gente resolveu que ia ter o segundo filho, aí mudou mais um pouco. Nem sempre meu marido ajudou tanto quanto ele ajuda hoje. Porque antigamente as minhas exigências não eram tantas, mas é parte do acordo que a gente fez no nosso casamento, que a gente faz no nosso dia a dia, nas nossas conversas. Então, sim, a gente escolheu morar junto enquanto namorava, né? Porque eu já morava aqui nessa casa sozinha, e aí ele veio aqui morar comigo, né? Fazia mais sentido para nós, isso foi uma escolha. Foi uma escolha mais do que uma escolha muito bem escolhida, a gente ter o nosso primeiro filho, porque a gente ficou 5 anos tentando engravidar e a gente não conseguia. Então, a gente teve muito tempo para planejar sobre esse filho, sobre como que seria a nossa rotina, sobre educação. E quando a gente resolveu ter o segundo filho da mesma forma, a gente sabia que seria difícil e eu sabia que eu ia precisar de muito mais ajuda dele, né? Tanto com as crianças quanto em casa, principalmente em casa. Eu ouvi lá nos comentários que a gente não nasceu para educar um outro adulto disfuncional. E eu acho isso um pouco exagero, sim, porque assim, no meu caso, né, é um pouco exagero, porque, ele corresponde às minhas expectativas, ele ajuda em casa. Então não é uma situação que faz com que ele seja um adulto disfuncional. Agora tem que ver isso, sabe? Tem que ver o que está acontecendo aí na sua casa. Por acaso é falta de conversa? É falta de você dizer o que você está sentindo? Será que teu marido sabe sobre o que você está passando? Será que ele só não está enxergando? Ele precisa que você conduza um pouco melhor a situação? Ou ele é o tipo de pessoa que não deixa você falar nada, que é grosseiro, que é aquela pessoa machista que realmente não quer ajudar, que já deixou claro que não vai te ajudar? Aí tem que ver o que pesa mais pra você. Se você é do tipo de mulher que concorda que sim, mulher pode fazer tudo, né, sozinha em casa, que pra você tá tudo bem, que esse é o acordo entre vocês, entendeu? Essa é a questão. O meu acordo com meu marido não é esse. Eu não toparia estar em um relacionamento em que ele não ajudasse. Ou então eu não teria filhos, mas daí se eu quisesse ter filhos, não poderia estar casada com ele. Então tudo isso eu teria visto, né, antes de ter filhos. Claro que muita gente falou, por que você não viu isso antes de ter filhos, né? Quem levou aquele vídeo mais a sério. Então, assim, realmente é uma situação que eu cobro, tá? Como eu te falei, ela foi uma situação real, mas ela não é recorrente. E, bom, eu acho que quando eu falo em conduzir, não é que eu estou querendo educar um adulto disfuncional, mas é nosso papel como mulher também aqui dentro de casa ajudar o nosso marido com essa visão. Afinal, ele tá lá fora, a gente tá aqui dentro, a gente sabe como a gente quer as coisas, que elas. Normalmente a gente ainda quer do nosso jeitinho, se você é que nem eu, assim, metódica. Então a gente, sim, não tem problema a gente, né, ajudar com essa condução. Ela não pode ser assim o tempo inteiro, ela não pode também ser exaustiva emocionalmente, psicologicamente, né? Tá ali cobrando demais o tempo inteiro. Ali também, isso também é cansativo. Às vezes é melhor daí a mulher ir lá e fazer do que ficar ali falando, explicando. Entendo isso também. Faço isso às vezes aqui e não gosto disso. Quando começa a entrar nessa vibe, eu já chamo ele pra uma conversa e falo, tá vendo o que tá acontecendo? E a gente ajusta. Então é isso, anos e anos e anos de um relacionamento que vem sendo ajustado. E aí, quando eu falo desse ajuste, não é uma educação de uma pessoa adulta. É que as exigências foram mudando, né? E tanto ele quanto eu tivemos que nos adaptar a essa nova rotina, né? Então, é isso. Quando ele trabalha mais, que ele viaja mais, que ele tá mais tempo fora, que ele tá mais cansado, eu até dou uma folga, faço algumas coisas a mais aqui em casa do que ele. Mas, normalmente, o nosso objetivo como casal é sentar no sofá e descansar juntos. Então, se ele tá fazendo uma tarefa que ele não terminou, às vezes a tarefa dele de homem eu nem consigo ajudar e eu sento antes que ele no sofá e descanso. Mas ao contrário, raramente acontece. Se eu tenho que lavar uma louça, dobrar uma roupa, alguma coisa, e eu ainda tô ali na função e ele já terminou com as tarefas dele, ele vem me ajudar a concluir as minhas. Então, o nosso acordo como casal é esse, a gente se ajuda pra gente terminar e descansar junto e poder curtir o nosso momento junto também. Os nossos filhos o nosso filho tem um sono educado, né, o mais velho, então ele dorme cedo e a gente também coloca o outro pra dormir cedo, o recém-nascido. Como eu falei, o recém-nascido é um ser imprevisível e às vezes ele não dorme ali na hora que a gente quer, mas a maioria das vezes sim. Eu, como consultora de sono, consegui colocar ali umas boas práticas que levaram a um sono fácil, um sono tranquilo. Normalmente,
ele dorme cedo também. Então a gente tem aquele momento da noite pra gente se curtir, pra gente ver uma série, um filme, ler um livro junto. A gente tá sempre junto no mesmo cômodo, então a gente quer conversar sobre o nosso dia ali nesse momento, sabe? Porque logo que ele chega em casa é aquela correria, né? Correria de dar comida pras crianças, tirar da mesa, botar da mesa, depois tirar da mesa, lavar a louça. Tem minha irmã aqui que ajuda também, que tá sendo um baita de um quebra-galho aqui em casa esse ano. E depois a gente tem que dar banho nas crianças, colocar pra dormir tudo, tem que dar mamar pra usar. Se você falar com mães, acho que o momento sempre que elas vão dizer que é o mais corrido é esse de finalzinho da tarde, que envolve janta e banho, principalmente de quem tem mais de um filho. Então esse momento ele chega de mal, consegue conversar, é uma loucura. E a gente tem esse tempo depois pra gente curtir. E final de semana tem muitas tarefas ainda pra gente fazer, mas a ideia é cumprir logo com essas tarefas e ficar livre, pelo menos sábado à tarde, domingo. Então a gente tem ali uma rotina já meio calculada. Esse final de semana pretendo fazer isso, isso e isso. A gente conversa sobre isso e chega no acordo de quando que a gente vai conseguir descansar, né? E a gente descansa na medida do possível e se curte junto, sim. Então esse é o nosso objetivo, esse é o nosso acordo. E nesse acordo também, né, tem que lembrar que a gente também às vezes precisa mudar. Então, não sei como é que é a situação, não tô julgando, só tô dizendo que eu aqui em casa sei quantas vezes eu precisei refletir sobre as minhas ações. Então, quando eu falo em condução, tem a condução por parte dele também, como marido, sabe? É muito importante para mim, como ser humano, né, que quero melhorar a cada dia mais. Eu preciso precisar com que ele também me conduza, às vezes, para um melhor caminho, né? Quando eu tô ali numa emoção, não tendo visão de alguma situação, então ele também precisa, né, me ajudar a ver as coisas de uma outra forma, às vezes. A moral é que a gente melhora junto, né? A gente se ajuda. E eu acho que um relacionamento menos que isso, não vou dizer que não vale a pena, que tem que divorciar, mas tem que ser revisto, tá? Eu acho que, assim, divórcio, gente, é a última opção. Ainda mais pra quem tem filhos, tá? Então, calma, né? Tem muito conselho, assim, de gente que diz, separa logo, trai, né? Divorcia de uma vez. Mas, gente, quem vive isso sabe que não é bem assim. E não é que não é bem assim por falta de coragem. Às vezes acontece, né? A pessoa tá ali numa situação que quer sair, mas falta, assim, uma coragem, falta sair dessa zona de conforto. Mas às vezes é simplesmente porque a mulher tá preocupada com a família, né? Que talvez não seja tudo isso mesmo. E como é que você vai descobrir isso? Refletindo, conversando, observando e buscando bons conselhos, né? Bons conselhos. Agora, sobre mudar uma pessoa também, não acho legal isso. Acho que você tá num relacionamento com uma pessoa totalmente diferente de você. Em gosto, em maturidade, principalmente, né? Muito difícil de dar certo, tá? Não boto fé. Bom, e pra gente falar sobre mudanças também, eu fico imaginando que eu não conseguiria hoje ter um relacionamento com o Luan que eu conheci, assim como o Luan não teria um relacionamento hoje com a Brenda que ele conheceu. Então, nós dois viemos mudando e hoje somos pessoas diferentes, né? A gente cresceu junto. Então, você precisa ter alguém do teu lado que você possa conversar, mudar coisas importantes, não se mudar por inteiro, mas mudar para crescer, para se tornar uma pessoa melhor e caminhar junto, crescer juntos, tá? Um ajudar o outro e crescerem juntos. A segunda camada desse vídeo é sobre os filhos, né? Como eu falei para vocês, nosso relacionamento foi longo, esses filhos foram planejados. E, bom, eu fico em casa com as crianças, eu não trabalho fora, eu trabalho daqui, eu produzo conteúdo, eu sou consultora de sono e eu também tenho um ateliê em que eu faço macramê, então eu faço tudo aqui de casa. E faço só o que eu posso, porque o meu principal objetivo em casa é cuidar das crianças e da casa, tá? Em primeiro lugar está as crianças, depois a casa e depois vem o meu trabalho. Então, eu escolhi isso, tá? Foi uma escolha minha, sim. Desde que a gente planejou, o primeiro filho ainda tinha intenção de trabalhar fora, mas acabou que quando ele nasceu eu já estava em casa, então sempre foi dessa forma. Quando eu tive o meu segundo filho aqui, por escolha também, eu já estava naquela rotina, então não foi uma coisa... Nenhum dos dois filhos eu precisei mudar a minha rotina. Acho que impacta bastante quando a gente muda a nossa rotina após ter o filho. Então eu já sabia como que ia ser mais ou menos, né? Eu não tive surpresa com nada disso, isso não me causa nenhuma aflição, né? Nenhum sentimento ruim por eu estar assim tão em casa, isolada do mundo lá fora e tudo mais. Isso não me incomoda,
É por isso também que as tarefas da casa, a grande maioria, sim, fica por minha conta. E também faz parte da minha escolha, tá? Eu não acho necessário a gente ter empregada agora. Eu não acho necessário a gente ter babá agora, né? A minha irmã tá aqui, ela ajuda bastante também a cuidar das crianças. E ela é uma adolescente, tá? Ela tem 15 anos e ela tá morando comigo esse ano. Ela ajuda também com as coisinhas da casa ali de manhã. Eu faço o que dá de manhã. As tarefas aqui em casa são muito bem divididas para não me sobrecarregar. Eu coloco ali tarefas que eu consigo fazer naquele dia, né? Então eu cuido para não fazer uma lista muito grande de coisas para me realizar num dia e me frustrar. Então tá tudo certo, assim. Então esses filhos foram planejados, essa rotina foi planejada. Mas veja bem que isso não significa que eu não vou reclamar, tá? Quando acontece uma coisa fora do que eu espero, eu reclamo, gente. Quando meu bebê chora mais do que o esperado, eu reclamo, tá? Não é porque eu escolhi ser mãe que eu não tenho dias que eu tô cansada de ser mãe. Não é porque eu escolhi ser dona de casa que às vezes tenho vontade de sair correndo daqui. Não, acontece comigo também, tá? E a gente só lida com esses momentos e eles passam. É isso. São momentos que passam. O que me causa mais felicidade? Me causa muito mais felicidade tá vivendo essa vida que eu vivo, então tá tudo certo. Mas assim, seria completamente diferente se nós dois trabalhássemos fora. Aí é outro esquema, aí ele teria que ajudar muito, muito mais. Porque aí, pô, se os dois trabalham fora, os dois têm o mesmo tempo em casa, o mesmo tempo com os filhos, o mesmo tempo com a casa, pô, aí é meio a meio na minha cabeça, sabe? E já foi assim aqui em casa, antes de a gente ter os filhos, nós dois trabalhávamos fora, nós dois limpávamos a casa juntos, final de semana, e como eu falei, a gente só sentava no sofá quando os dois tinham terminado com tudo. Agora que você já me conhece um pouquinho, né? Sabe que eu tenho uma rotina que eu escolhi, filhos que eu escolhi, e sou toda maluca aí, doida com organização e listas. Você imagina o que eu senti quando eu li comentários do tipo: você deveria ser mais organizada, então não deveria ter filhos. Gente, ai, quem é mãe sabe o quão absurdo é um comentário desse. Você comentar sobre uma mulher que não devia ter filhos? Mal sabem elas, né? Provavelmente não tem filho nem sabe o que é ter um filho pra entender que sentimento é esse. Já que fomos para um lado mais polêmico, vamos falar do terceiro grupo? Bom, esse grupo pertence às mulheres que odeiam homens. Gente que atacou meu marido assim furiosamente, sabe? Os comentários bem pesados. Calma que eu não me ofendi tanto assim, tá? Quando eu vi que esse vídeo tava viralizando, eu falei, ixi, lá vem bomba. E eu respondi a vários, não todos, claro, mas eu respondi a muitos deles assim com sarcasmo. Acho que foi a melhor maneira que eu encontrei, que eu nem me segurei para alguns. Tive que fazer piada com alguns comentários lá. Mas aí, por conta desse terceiro grupo, eu me senti na obrigação, não fui obrigada, a fazer um segundo vídeo lá no meu Instagram de esclarecimento, né, do primeiro, eu defendendo meu marido, porque, pô, com tanta gente odiando ele, assim, eu me senti mal no começo, sabe? Por que no começo? Porque agora, nem tô olhando mais os comentários, já faz dias e o vídeo continua subindo, e mais visualizações e mais comentários, eu tô deixando rolar. Mas lá no começo eu me surpreendi um pouco, assim, com tanto comentário negativo e de ódio, então eu quis me posicionar assim, porque, pô, eu expus meu marido a uma situação em que as pessoas estão odiando ele, então eu vou dizer lá abertamente que não é isso que acontece aqui na minha casa, e que se as mulheres que odeiam homem começaram a me seguir por causa desse vídeo, achando que eu também odiava homem, que ia ficar lá falando mal do meu marido sempre, não, vai se decepcionar, né? Então, meu conteúdo, ele é sobre filhos, sobre rotina, sobre casa, sobre sono do bebê. E aí eu falei sobre isso lá, larguei o vídeo e fui xingada mais um pouco. Agora, se eu vou tomar mais cuidado com esses conteúdos daqui em diante, talvez eu dê mais risadas com comentários ofensivos, não sei, né? Vou ver o que eu sinto no meu coração e só vou continuar sendo eu, porque é a única coisa que eu sei fazer direito. Uma terceira camada, né? Como consultora de sono, o que eu penso disso tudo? Sobre bebê no sling o tempo inteiro. Gente, falei sobre bebê no sling lá no meu Instagram, tá? Tem um vídeo só falando sobre isso, mas assim, como eu falei, concordo em ter que deixar o bebê, sim, em lugares planos, não só no nosso colo, mas tem dias, assim como hoje, que eles não sossegam. E é assim, a gente faz o que dá pra fazer. E a gente começa a educar o sono do bebê a partir de 3 meses. Enquanto isso, meu amor, é sobrevivência. Quarta camada, sobre os pets. Teve gente que me falou pra doar o gato. Gente, esse gato... Sabia que poderia ser um gato da rua que tinha feito xixi ali, porque ele é lá fora de casa. Mas o que acontece aqui em casa? Já vamos esclarecer esse ponto também.
os meus gatos começaram a fazer xixi aqui dentro de casa e eu expulsei eles, deixei eles ali no terreno. Pensa nos gatos felizes vivendo lá fora, solto, caçando passarinho. Então a gente cuida deles, tem cama, tem comida, tem vacina, tudo certo, mas eles ficam fora de casa, tá? Isso desde que o Kalel era pequenininho. Começaram a fazer um xixi muito aleatório, eles são castrados, mas começou a vir gato da rua aí ao redor, e aí faziam xixi lá fora, eles faziam xixi aqui dentro, então agora eles fazem xixi lá fora e os gatos da rua não chegam perto da minha casa. Prefiro limpar um xixi de um gato que é meu do que de um gato de rua que não é vacinado. Então, é isso, tá? Nossos gatos ficam lá fora, são castrados, tudo certinho. Mas a situação hoje é essa e não vou me desfazer deles ainda, porque se eu me desfaço deles, vem os gatos da rua e tomam conta aqui porque na vizinhança é cheio. Então, eu prefiro assim, a gente vai manter assim por enquanto. E um quinto ponto é aquilo que também já comentei, né? Não colocar tarefas diárias muito extensa para você fazer. Então eu vou fazer um vídeo só sobre isso para colocar aqui para vocês, mostrando como é que é a minha semana em relação à organização da casa. Acho que é um conteúdo bem legal para fazer um vlogzão para vocês, para eu mostrar como é que eu faço para limpar e cuidar das crianças sem ter babá e sem ter empregado, como é que eu divido essas tarefas, tá? Eu divido um pouquinho por dia e dá super certo do jeito que eu tô fazendo. Sexto ponto, quem reparou nas fraldas ecológicas? Eu falo muito sobre fraldas ecológicas aqui, e eu achei engraçado porque teve um comentário de uma mulher me chamando de porca, porque eu não joguei a fralda logo no lixo, ia botar a lavar. Gente, a fralda ecológica é cara, então foi isso que eu respondi. Então sim, a gente usa fraldinhas ecológicas, não troco por nada nesse mundo, e tem vídeo falando sobre elas aqui, eu vou deixar linkado a coleção que eu tenho aqui sobre isso, tá? Conclusão. Escolha o seu parceiro, tá? É uma escolha, assim, você pode escolher. Espero que você já não esteja num relacionamento complicado por má escolha, mas se tiver, lide com isso da melhor forma possível, tá? Com a maior maturidade possível e, como eu falei, busque bons conselhos. 2. Ajuste seus relacionamentos antes de ter filhos. Claro, óbvio, mas... Ai, meu Deus do céu. Querido! Sim, gente, façam esses ajustes antes dos filhos, é óbvio, antes de casar também. Por isso que eu achei legal a gente morar junto até antes de casar, porque aí tu tem uma noção, né, da pessoa que tu vai conviver aí pro resto da sua vida. Terceiro ponto, gente, não fica focando nas pequenas coisinhas do dia a dia, tá? Se o teu marido não consegue fazer exatamente como tu faz, não tem problema, deixa ele ajudar do jeito dele. Agradeça por isso também. Quem sabe assim ele ajuda até mais, tá? Se a gente não ficar reclamando tanto. Mas é isso, converse e aceite a ajuda dele, bem-vinda que seja, tá? Do jeito que ela é. Quarto ponto, gente, sobre o divórcio. Pô, pensa bem, não faz nada de cabeça quente, tá? Só isso que eu digo. E se precisar, sim. Aí, busque fazer isso da melhor maneira possível, tá? Eu penso que não precisa fazer nada com raiva. Por mais difícil que seja, não precisa fazer nada com raiva. Dá pra ter boas atitudes com uma certa serenidade. Ali engole a raiva um pouquinho e faz tudo da melhor maneira possível, que no final das contas ainda vai ser mais fácil. E eu quero concluir aqui com uma mensagem para o terceiro grupo. Deixa a mamãe concluir. Eu acho que quem olha pra mim, pra esse vídeo, pra essa situação, buscando uma validação da sua própria realidade, vai se frustrar, tá? E não tem Cristo que faça mudar de ideia, porque tem gente que quer ver uma coisa e não enxerga outra. Então, assim, quem ali tá vendo uma mulher cansada, exausta, que vai tomar na cara um dia, né? Que não tá vendo agora que teu marido é um bosta, mas vai ver no futuro, pô, quem quer enxergar isso não vai olhar com outros olhos, tá? Tem gente que quer enxergar uma verdade, por mais que não seja verdade, e não é porque você quer que seja verdade que ela é. Quem olha e procura por validação do seu próprio pensamento de ódio, muito dificilmente muda o seu ponto de vista. E não vai mudar o mundo com tanto ódio, né? Só o amor muda o mundo. Quem quiser acompanhar conteúdos para bebezinhos, criancinhas, educação, filhos, sono, rotina, loucura, eu ficando doida com 2 bebês, me acompanhe. Viva! Vamos trocar essa frase. Diz beijo, pessoal. Beijo, até a próxima. Se inscreve, mamãe tá começando o canal. Ajuda a mamãe. Ajuda a gente. Ajuda a gente. Tchau.